Fala meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Na Bola, né, o seu canal de futebol. Hoje a gente vai falar especialmente sobre o Super Mundial de Clubes, né? Temos aí 4 brasileiros, vamos discutir sobre os grupos, né, e os confrontos que os times brasileiros vão ter aqui na primeira partida, né? Mas antes, se você gostou aqui, estiver gostando do vídeo, deixe seu like, né, compartilhe o vídeo e se inscreva. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as notícias de futebol, né? Então vamos começar aqui. Primeiro a gente vai falar do grupo A. O grupo A, onde a gente tem Palmeiras, Porto de Portugal, Al Ahly do Egito e Inter de Miami dos Estados Unidos. O primeiro confronto do Palmeiras, né, é contra o Porto, né? Contra o Porto. A data do Super Mundial começa no dia 15, tá? 15 de junho, então tá próximo pra gente começar a ver aí os times a jogar, né, nesse Super Mundial pra gente ver como é que vai ser. O Palmeiras vem bem, né? Aqui no Brasil a gente conhece bem o time, vem fazendo boas campanhas na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. O Porto é apenas o terceiro colocado no Campeonato Português. O Porto é um time europeu, um time grande, né? A gente sabe que tem grandes jogadores, então vai ser um jogo difícil na estreia do Palmeiras, né, contra o Porto. Temos aí o Al Ahly do Egito, que é o segundo colocado no seu time, e o Inter de Miami, que eu acho que é o time talvez mais fraquinho, não sei, né, mais fraquinho, que está em terceiro colocado no seu campeonato dos Estados Unidos, né. Mas falando especificamente desse jogo do Palmeiras, seria importante não perder a primeira partida. É difícil jogar contra o Porto é favorito, acho que todos os times grandes europeus são favoritos contra qualquer time brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas o Palmeiras, se ele jogar seriamente, ele pode bater de frente, quem sabe arrancar uma vitória aí contra o Porto. Esse é o grupo do Palmeiras, Porto, Al Ahly, Egito, Inter, Miami. Para os palmeirenses, o que vocês acham sobre o Palmeiras nesse campeonato? Vocês acham que vocês conseguem passar para a segunda fase? Vamos aguardar. Grupo B, agora vamos falar do grupo B, onde tem PSG da França. PSG, atualmente campeão aí da Champions, né? Então, vamos dizer que seria o melhor time europeu aí, talvez a ser batido, né? O PSG, Atlético de Madrid, foi apenas o terceiro colocado na Espanha, no Campeonato Espanhol. Botafogo, né? E o Seattle Sounders dos Estados Unidos está em quarto colocado. Então, assim, o PSG da França é o grande favorito para passar em primeiro nesse grupo, né? E o Atlético de Madrid da Espanha. Então, eu acho para o Botafogo muito difícil uma classificação. Ele pegou um grupo complicado. PSG, Atlético de Madrid, Botafogo. O Botafogo, o primeiro jogo dele é um jogo fácil tecnicamente, né? Se a gente for parar para pensar, contra o time dos Estados Unidos. O Seattle Sounders, que é um time que está na quarta colocação, não deve ter grandes estrelas. Então, talvez o Botafogo nesses jogos seja o principal jogo do Botafogo aqui, tentar ganhar essa partida e talvez não perder para o PSG e o Atlético de Madrid. Mas a gente tem que lembrar, né? Vamos ver se os times europeus vão jogar com todos os jogadores, vão levar esse Super Mundial assim a sério, né? Porque se eles levar a sério, a gente sabe que é difícil para os brasileiros. Então aqui, esse grupo aqui, que é o grupo B do Botafogo especificamente, PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle, eu acho muito difícil a classificação do Botafogo, né, por conta do Atlético de Madrid e do PSG. Né, eu acho que a torcida do Botafogo ficou preocupada com esse grupo, mas vamos assistir, né, e quem sabe o Botafogo consegue aí, no máximo, talvez ser segundo do grupo, tá? Essa é a minha opinião. Vamos agora para o grupo D, onde que é o grupo do Flamengo, né? Flamengo, Chelsea, Leão do México e Esperance da Tunísia. O Flamengo, a gente já sabe da qualidade do grupo do Flamengo, né? Recentemente contratou o Jorginho, acho que ele já vem para jogar o Mundial. O Chelsea, não tem segredo para ninguém, né? Um dos grandes da Inglaterra. Ele terminou em quarto colocado no campeonato inglês, né? Então, assim, não brigou pelo título, foi até modesto quarto colocado. Mas, assim, o Chelsea tem grandes jogadores. E se eles vierem, assim, com vontade de ganhar, né? Vontade de querer buscar aí, talvez o primeiro campeão a ser super campeão mundial de clubes, né? Então, assim, o Chelsea é o grande favorito aqui para ser o primeiro do grupo e o Flamengo o segundo, porque Leão do México, de verdade, eu não conheço, não tenho muitas informações, eu acho que deve ser um time fraco. Até pelo que eu vi ali no campeonato, ele está bem abaixo, o campeonato ainda vai começar, mas não é um time, assim,
acho que favorito assim do México, tá? O Esperance Tunis, que é da Tunísia, esse clube aqui eu até acompanho de vez em quando, né? Ele é o primeiro colocado do seu campeonato, ele sempre praticamente é o primeiro colocado e geralmente ele briga pelo título. Não conheço os jogadores, mas talvez deve complicar um pouquinho aqui para o Flamengo. Mas nesse grupo aqui, eu acho que o Flamengo, né, o Chelsea deve passar, o Flamengo deve passar, o Chelsea deve ser primeiro, o Flamengo segundo, sem grandes preocupações, se jogar sério, tá? Porque não pode, assim, jogar menosprezando os clubes. Tem que jogar sério, tem que sempre respeitar o adversário, né? Porque são 11 contra 11. Futebol não dá para dar bobeira, né? Fora os erros de arbitragem que pode acontecer, né? Mas aqui deve passar Flamengo e Chelsea. Deve ser mais tranquilo. O grupo F, para mim, já é uma pedreira também para o Fluminense, que é o quarto brasileiro aí, que está no grupo F, onde tem Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan da Coreia do Sul, eu desconheço, tá, esse time, e o Mamelodi da África do Sul. O Mamelodi é um time até bem ajeitado, tá? Ele sempre também está sendo um campeão da África do Sul, ele geralmente sempre faz boas campanhas aí, então talvez esse time do Mamelodi aqui deve engrossar um pouquinho para o Fluminense. O Fluminense lá não é um grande time hoje, né? Assim, aquele time de encher os olhos. É um bom time, apenas na minha opinião. Então, assim, talvez esse grupo aqui, F aqui, mas pelos seus adversários, o primeiro colocado deve ser o Borussia Dortmund. Se bem que o Borussia Dortmund também ele consegue levar gols aí, historicamente, de clubes que é brincadeira, né? O Borussia Dortmund, ele deixa escapar títulos, deixa escapar vitórias, sempre no final da partida. Então, é um grupo assim médio esse daqui, né? Então, o Fluminense, se ele passar, para mim, ele passa só em segundo do grupo. E o Borussia Dortmund, se tudo acontecer normalmente, ele passa em primeiro. O Ulsan da Coreia do Sul, eu nunca vi jogar, não conheço, tá? Mas ele é apenas o terceiro colocado no campeonato da Coreia do Sul. E o Mamelodi, ele é o primeiro, que eu conheço um pouquinho mais do que o Ulsan da Coreia do Sul. Bom, esses são os grupos dos brasileiros. Né, vai ser difícil, vai ser um campeonato complicado para os brasileiros, porque os times europeus eles são bem melhores, tecnicamente, fisicamente, organizado, né, estão acostumados com mais competições, e aqui a gente disputa aqui no Brasil e na América do Sul aqui, o futebol é bem mais fraco, né? Se a gente comparar contra o futebol europeu, aqui o futebol é bem mais fraco, não é tão bem jogado, talvez um futebol um pouco mais de força, né? Mas a gente vai acompanhar e vamos torcer aí para que os brasileiros não façam a gente passar vergonha, né? Se for perder com dignidade. Bom, essa foi minha análise aí só dos grupos, tá? Dos brasileiros. E assim que começar o Super Mundial de Clubes, aí a gente vai começar a conversar sobre os jogos e fazer as análises dos jogos, né? Para ver como é que foram os resultados aí, se vamos ter algumas surpresas, bons resultados dos brasileiros ou vão ter grandes decepções, quem sabe goleadas. Vamos esperar para ver. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça, deixe seu like aí, hein? Vamos dar uma fortalecida. E é isso, pessoal. Até a próxima, fique com Deus. A gente volta com mais notícias de futebol aqui no seu canal, Na Bola, o seu canal de futebol. Valeu!